Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos quebra-cabeças assim mais fascinantes da teologia cristã. Sabe aquela questão que parece botar dois pilares da fé um contra o outro? Pois é, vamos direto ao que interessa. A grande pergunta é essa, né? A salvação é um presente ou é um prêmio? Quer dizer, se é um presente, de graça, por que a Bíblia vive falando de recompensa, de obras? Como é que uma coisa pode ser totalmente gratuita e ao mesmo tempo parecer que depende do nosso esforço? Fica essa dúvida no ar. E aí que mora a tensão, sabe? De um lado a gente tem a graça, o dom gratuito. Do outro, as obras, o esforço humano. A pergunta de US$ 1 milhão é: como é que a gente concilia essas duas coisas? A resposta, e é isso que vamos ver aqui, é entender que a salvação não é uma coisa só, monolítica. Ela tem dimensões. Então, vamos encarar isso exatamente como um quebra-cabeça. O nosso objetivo aqui é simples. Vamos separar as peças, olhar para cada uma com calma, e aí, no final, a gente vai ver como tudo se encaixa perfeitamente. E aquele conflito que parecia existir, ele simplesmente desaparece. Vamos começar pela base de tudo. A primeira peça, e olha, a mais importante de todas, o fundamento inabalável. A salvação, na sua primeira e mais básica dimensão, é sobre isso, escapar do juízo. Ponto. É daqui que tudo começa. É inegociável. O nome técnico para isso na teologia é justificação. Mas, para simplificar, pensa num tribunal. Deus é o juiz e ele bate o martelo e declara uma pessoa justa. E o mais incrível não é por mérito nenhum da pessoa, é unicamente pela fé em Cristo. É um status, entende? Um ato único que, pá, muda tudo para sempre. E olha só essa passagem de João, que coisa poderosa. Presta atenção na certeza dessas palavras. Diz que quem crê tem a vida eterna. Agora, no presente, não entra em juízo, uma promessa para o futuro. E passou da morte para a vida, algo que já aconteceu. A segurança aqui é, uau, é total para quem crê. Então, o ponto crucial é esse e precisa ficar muito claro. Essa primeira dimensão da salvação, a segurança eterna, não tem nada a ver com desempenho. Zero. Não importa se a pessoa é um crente novinho ou um veterano de décadas. Se está num dia bom ou num dia ruim. Essa segurança é um presente. É pela graça. E ponto final. Para ajudar a gente a visualizar isso, vamos usar uma analogia que vai nos acompanhar até o final. Pensa na salvação como ganhar a cidadania de um país. É um status que é concedido, um presente. Uma vez que alguém se torna cidadão, essa pessoa não precisa acordar todo dia e merecer ser cidadão de novo. Não. Uma vez cidadão, sempre cidadão. Ok, beleza. Se a cidadania eterna está garantida, então surge uma outra pergunta, né? Por que importa como a gente vive? Se o destino final está seguro, para que se preocupar com fidelidade, com as obras, hoje? É aí que a gente entra na segunda dimensão da salvação. Essa segunda dimensão tem a ver com a nossa experiência diária. É a salvação no dia a dia. É um processo, sabe? Uma transformação contínua que a gente chama de santificação. É ser moldado aos poucos para se parecer mais com Cristo. E aqui é o pulo do gato. A fidelidade nessa jornada não afeta a garantia da salvação, mas afeta e muito a qualidade da nossa vida. Levar a sério traz vitória, traz proteção. Já a infidelidade, bem, ela traz consequências. E aí a gente chega num versículo que, vamos ser sinceros, pode assustar um pouco. Lá em 1 Coríntios, fala que a obra de alguém pode se queimar, que a pessoa vai sofrer dano, mas olha o final. Esse mesmo será salvo. Como assim? Como é que alguém sofre um dano desses, mas ainda é salvo? A chave para entender isso é separar as coisas. O foco do julgamento aqui é a obra, não a pessoa. É o que foi construído, as ações que estão sendo testadas. A identidade da pessoa, sua cidadania, permanece intacta. A salvação eterna dela não está em jogo de jeito nenhum. Voltando para nossa analogia, fica fácil de entender. A cidadania não está em risco. Mas as honras cívicas, o reconhecimento, o legado, isso sim. Isso depende de como a pessoa viveu como cidadão. As honras vêm das ações, mesmo que a cidadania em si seja garantida. Agora, vamos para a terceira e última peça do nosso quebra-cabeça, olhando lá para frente, para o futuro. A gente já viu que a fidelidade impacta o presente. Mas e o futuro? E a eternidade? Pois é, as nossas ações aqui na Terra têm sim implicações diretas no nosso papel lá no reino que está por vir. E essa distinção aqui é crucial. Uma coisa é a vida eterna, a entrada no reino. Isso é garantido para todo mundo que crê. É o presente da graça.
Outra coisa bem diferente é a autoridade no reino, a responsabilidade. Isso sim está diretamente ligado à nossa fidelidade e perseverança aqui e agora. E não estamos falando de coisas vagas, abstratas. A Bíblia é super específica. Ela fala de recompensas bem concretas. Ter autoridade sobre cidades, se assentar em tronos, reinar junto com Cristo. Isso mostra que as nossas escolhas diárias, nossa fidelidade, têm consequências eternas. Não na salvação, mas no nosso papel, no nosso serviço e na nossa honra lá na frente. Pronto. Agora que a gente olhou para todas as peças separadas, o fundamento, a jornada e o destino, finalmente podemos montar tudo e resolver aquele paradoxo do começo. Essa tabela aqui resume tudo de forma perfeita. Vamos lá. A primeira dimensão, o escape do juízo. O fundamento é a graça pela fé. O resultado, segurança eterna. A segunda, a vida transformada. O fundamento é a fidelidade. O resultado impacta a nossa experiência hoje. E a terceira, a autoridade no reino. O fundamento é perseverança. O resultado, responsabilidade lá no futuro. Percebe como não existe contradição? Tudo se encaixa. Então a grande virada de chave é essa. O debate nunca deveria ter sido graça ou obras. A forma correta de ver é salvação pela graça, que é o ponto de partida, que resulta em obras, que são a consequência, a resposta natural. A graça é a causa, as obras são o efeito. Simples assim. E para fechar a nossa analogia de vez, a cidadania que a gente recebe pela graça nos dá o direito de morar no país. Já as honras cívicas que vêm da nossa fidelidade definem o nosso legado e a nossa responsabilidade lá dentro. Uma coisa não anula a outra, elas coexistem perfeitamente. E para fechar, fica essa reflexão no ar. Pensar na salvação desse jeito, com essas várias dimensões, como é que isso muda a nossa perspectiva no dia a dia? A forma como a gente lida com a nossa segurança, com as lutas e com o nosso propósito para o futuro. É algo bem profundo para a gente pensar a respeito.